meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre violência patrimonial nas ações de família, sejam elas em ações de divórcios ou ações de alimentos. E para isso eu convidei a doutora Betânia, ela é penalista, especialista em Lei Maria da Penha, e ela vai trazer um pouquinho pra gente essa parte do direito penal e como que nós podemos unir essas duas áreas, essas duas matérias, para garantia e proteção dos direitos das mulheres nessas ações. É muito comum nós nos depararmos com ações de alimentos onde o devedor, na maioria das vezes o pai, ele se recusa a fazer o pagamento desses alimentos, alegando muitas vezes que não tem patrimônio, que não tem condições, e enquanto isso, a mãe, ela é submetida a uma situação de dificuldade com o seu filho para garantir o próprio sustento da família. Na Lei Maria da Penha, a violência patrimonial, ela é dividida em basicamente três partes. Subtrair, destruir ou reter patrimônio da vítima. Nós vamos nos ater aqui à questão de reter o patrimônio. Como que o pai, falando do pai, ele retém esse patrimônio não pagando os alimentos, e a mãe, além de ter que arcar com a sua parte no sustento do filho, acaba tendo que arcar também com a parte do pai devedor, porque a criança continua tendo ali as suas necessidades e elas precisam ser supridas. Em relação às ações de divórcio, é muito comum esse tipo de violência quando o cônjuge ele se recusa a fazer aí a divisão dos bens, né? Ele retém valores, retém direitos, recursos econômicos e acaba deixando a mulher numa situação vulnerável também, onde ela não tem acesso a esses bens para reconstruir a sua vida, para recomeçar a sua vida, e ela não tem acesso a esses valores, e muitas vezes quando existem empresas familiares, esse caso se agrava, né? Porque a empresa é utilizada como um meio para dilapidar esse patrimônio sem que a esposa tenha o conhecimento de onde está indo e quais são os lucros da empresa, e acaba não tendo acesso a esses valores. Agora a doutora Betânia vai falar com a gente sobre como você pode utilizar a Lei Maria da Penha nos seus processos de alimentos e de divórcio para garantir os seus direitos também. Olá pessoal, meu nome é Betânia, eu sou advogada, atuo nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Eu sou pós-graduanda em Direito das Mulheres e sou pós-graduada em Ciências Criminais. E como já colocado pela doutora Maiara, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre violência patrimonial. O que seria então essa violência patrimonial de acordo com o artigo 7º da Lei Maria da Penha? Nada mais é do que essa conduta que configura retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos e instrumentos de trabalho, os documentos pessoais, os bens, valores e direitos ou os recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as necessidades da vítima. E o que a gente tem visto nesse período de pandemia é que tem aumentado muito, os índices de violência doméstica e familiar. Então a gente precisa estar muito atento a essas formas de violência, como lidar com ela, identificar esse ciclo de violência, esse aumento de tensões, o comportamento agressivo do companheiro, do namorado, e procurar uma ajuda, procurar os órgãos públicos, procurar um advogado de sua confiança. Então, não hesite em tomar esse tipo de atitude, porque é muito importante. Mas a gente ainda vê que isso é muito difícil para a vítima, Pois são vários os motivos que levam as vítimas a se manterem nesse relacionamento íntimo violento. E um deles é justamente a questão da dependência econômica do agressor. E nesses períodos de pandemia, em razão de muitas mulheres não trabalharem formalmente, não terem carteira de trabalho registrado, as domésticas, por exemplo, tiveram esses recursos econômicos muito defasados, por conta dessa crise que a gente está vivendo. Mas a gente precisa saber que essas vítimas, elas têm direito de prestação de alimentos do agressor. Então, por isso que é importante se atentar a esses detalhes e a vítima procurar os seus direitos. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e qualquer dúvida, entre em contato.